Leitura do livro de Hebreus, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Introdução. A carta aos Hebreus é um tributo ao incomparável Filho de Deus e um encorajamento para os cristãos perseguidos que são companheiros do autor. O escritor aos Hebreus receava que seus leitores cristãos estivessem vacilando em sua perseverança. O literato usou uma dupla abordagem. Ele exaltou Jesus Cristo, que é tratado como Deus e como Filho do homem, e assim é o único que pode servir de mediador entre Deus e aos homens. E ele exortou seus companheiros cristãos. Alcançaram a maturidade e vivamos pela fé. Hebreus capítulo 1. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por semelhança um nome mais excelente do que eles. Pelo qual, dos anjos, disse ele alguma vez: Tu és meu filho, neste dia te gerei? E outra vez: Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz: E que todos os anjos de Deus o adorem. E dos anjos diz: Quem faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros uma chama de fogo. Mas ao filho ele diz: Teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, também o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio estabeleceste a fundação da terra, e os céus são as boas obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos eles envelhecerão como acontece com a vestimenta, e como um manto, tu irás dobrá-los e eles serão mudados. Mas tu és o mesmo e os teus anos não falharão. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: Assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Hebreus capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos for inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram? Deus também lhes foi por testemunha com sinais e maravilhas e com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade. Porque aos anjos ele não rejeitou o mundo futuro, do qual falamos. Mas alguém, em um certo lugar, testificou dizendo: O que é o homem para que lhe dê atenção? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Tu o coroaste de glória e de honra e o puseste sobre as obras de tuas mãos.
Tu lhe sujeitaste todas as coisas sob seus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sobre ele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Pois convinha a ele, para quem são todas as coisas, e por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória, fazer o capitão da salvação deles perfeito através de sofrimentos. Porque tanto o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo: Anunciarei teu nome a meus irmãos. No meio da igreja cantar-te-ei louvores. E outra vez, porei nele a minha confiança. E novamente, contemple a mim e aos filhos que Deus me deu. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que lhe pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pôde socorrer aos que são tentados. Hebreus, capítulo 3. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e o sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés, porque aquele que constituiu a casa tem mais honra do que a casa. Porque toda a casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sob a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firmes a confiança e o gozo da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Assim fui ofendido por esta geração e disse: eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo para se apartar do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque alguns, quando a ouviram, o provocaram. Porém, nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem o ofendeu durante 40 anos, não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto?
E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Então, vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus, capítulo 4. Portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua nenhum de vós. Porque para nós o Evangelho foi pregado, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós, que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse. Assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Porque ele falou em um determinado lugar do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E neste lugar novamente, não entrarão no meu repouso. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade, novamente ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Jesus lhes houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo da incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e terminamos a leitura de mais um livro. E você, tem feito a leitura de todos os livros da Bíblia junto conosco? Se não, não tem problema. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado quando uma nova leitura for postada e nos siga nas redes sociais do Instagram e Facebook, onde publicamos diariamente a leitura do dia. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Venha conhecer a palavra. E você que já faz a leitura, convide outras pessoas e incentive-as a fazer a leitura bíblica e conhecer a palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje, até a eternidade. Amém.